Mas olha só, agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. E hoje a gente vai folhear bastante a Bíblia, muitos textos, a mídia aí já afiada, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do verso 11 ao verso 22. É uma história pitoresca, diferente, mas muito atual. Muito atual. Primeiro livro dos Reis, 13, de 11 em diante. Em Betel morava um velho profeta. Betel, naquele momento, era uma cidade onde tinha um altar de idolatria, e construído pelo rei Jeroboão. E ali em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, porque Deus mandou um profeta dele profetizar contra aquele altar idólatra e contra o rei Jeroboão naquele dia. E aquele homem foi lá e fez isso. E aí os filhos desse velho profeta falaram para ele: olha papai, teve um profeta aqui hoje que profetizou contra o altar aqui de Betel, e contaram para o pai tudo o que aconteceu. Também lhe contaram as palavras que esse profeta de Judá tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá e que profetizou contra o altar, contra Jeroboão? Você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. Não é para nem comer nem beber nada aqui, e quando você voltar, não é para nem voltar pelo caminho que você foi. Se você foi pela Marginal Pinheiros, agora você volta pela Marginal Tietê. Amém, irmãos? É essa a ordem da palavra do Senhor ali para aquele profeta. Verso 18. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta. Eu também sou profeta, como você. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era o que, irmãos? Sublinha isso na sua Bíblia. Mas isso era mentira. Que coisa. Mas isso era mentira. Verso 19. Então aquele profeta voltou com o velho profeta. E fez o que, irmãos? E comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito ele voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Você vai morrer. É o que o profeta aqui, o velho profeta, está dizendo para ele. E aí ele vai embora, ele se levanta da mesa e vai embora. E olha o que diz o verso 24. Primeiro livro dos Reis, 13, 24. Ele foi embora
e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Amém, irmãos? Historinha boa para a gente começar a semana, né? Uma historinha joia, historinha gostosa para a gente começar a semana. E história é uma história estranha, essas histórias pitorescas que a Bíblia tem. Essa aqui é uma história estranha, mas ela é muito atual. Como assim, pastor, atual? Como é que essa história pode ser atual? Muito atual. Porque o que essa história está dizendo para nós? Essa história está dizendo que teve um homem de Deus, que ele tomou decisões na vida dele, que ele escolheu caminhos, e que ele tomou decisões seguindo uma visão, seguindo uma revelação, seguindo uma profecia de um profeta. E a profecia era o quê? A gente leu no verso 18, a profecia era mentira. Ele segue uma visão, diz aí o verso 18, o velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você, e um anjo, eu vi um anjo, o anjo me falou por ordem do Senhor, tive uma visão, uma revelação, que você tem que voltar e comer comigo. Mas a visão era o quê? Mentira. Essa história aqui é uma história atual, porque ela fala de um homem de Deus, que tomou decisões, fez escolhas, baseado numa visão e numa revelação, e ele se deu muito mal. E eu pergunto para você, isso acontece hoje em dia ou não? No meio do povo de Deus hoje em dia, veja como essa história é atual. Não tem muita gente tomando decisões na vida baseado em visões e profecias. E profecias que não vêm de Deus, tomando decisões, fazendo escolhas sérias para suas vidas, e que são visões ou são coisas que não tem nada a ver com Deus, e a pessoa toma decisões, e isso traz enormes prejuízos para a sua vida. E por isso eu quero hoje à noite falar um pouquinho sobre profecias e revelações. A importância em nós discernirmos um pouco como é que nós devemos nos relacionar com profecias e com revelações que tanto às vezes são feitas por aí, e hoje tem muito profeta famoso, estão no YouTube, muito famosos, e nós temos que tomar muito cuidado, porque esse é um assunto muito sério. É sério, irmãos, é muito sério, e é sério principalmente porque nós estamos em que ano? Quem não sabe, aí, coitado. Deixa eu falar uma profecia para você agora. Nós estamos em 2026, amém, irmãos? 2026 é ano do quê? Esse ano é um ano muito sério, é ano de eleição. O que vai ter de profecia no meio da igreja, de gente dizendo que Deus me revelou que a igreja deve votar no candidato A, no candidato B, no candidato C. O que vai ter esse ano de político abraçado com profeta não vai ser brincadeira. É sério, esse tema é atual, e eu já vi muita gente tomar decisão muito séria, como esse homem de Deus, baseado em coisas, profecias de um velho profeta, mas que são mentira, ou não tem nada a ver com Deus, e a pessoa faz escolhas baseado nisso, e ela carrega enormes prejuízos para a sua vida. Olha só, irmãos, uma palavra, se você sair daqui hoje assim, com uma palavrinha no coração a respeito de profecias e revelações, é isso que eu quero que você leve para casa.
Em toda a Bíblia, a palavra-chave, preste atenção, em toda a Bíblia, a palavra-chave a respeito desta questão de profecias e revelações, a palavra-chave é cautela. Amém, irmãos? Qual é a palavra-chave? Cautela. Quando esse é o assunto, a igreja, a ordem da palavra de Deus é em respeito a profecias e revelações. Deus me disse que, Deus me revelou que tem uma palavra para você. A palavra de Deus é qual? Cautela. Mateus 7,15, vou pedir para abrir aí. Mateus capítulo 7, verso 15, vou pedir para a mídia abrir. Palavras de Jesus, vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos. Cuidado com os falsos profetas. Mas por dentro são lobos vorazes. E algumas versões mais antigas dizem: acautelai-vos dos falsos profetas. Qual é a palavra? Igreja Batista de Itaberaba, em relação a essas questões, nós temos que ter o quê? Cautela. É a ordem da palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Olha o que diz aqui: amados, não deem crédito a qualquer espírito, não deem crédito, mas façam o que, irmãos? Provem, testem os espíritos, as pessoas. Aqui espírito não é espírito, mas aqui está se referindo, aqui é um jeito do João falar sobre pessoas. Testem, provem, para ver se essas pessoas procedem de Deus. Por quê? Por quê, irmãos? Muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E nós estamos falando desde o domingo passado, e falamos hoje aqui, falamos sobre os sinais do Apocalipse. O Washington no culto da manhã, e depois eu falei 2 mensagens sobre essa questão do Apocalipse. E qual é um dos sinais, a folha de figueira do Apocalipse, um sinal de que o fim se aproxima? E Jesus fala que no meio da minha igreja vão surgir muitos falsos cristos, são falsos ungidos. Cristo quer dizer ungido, assim, sabe, o ungidão. Nossa, aquele é ungido, hein? Falso ungido, falso Cristo e falso profeta, e enganarão a muitos, diz Jesus, enganarão a muitos no meio da minha igreja. É muito sério. E aí a palavra de Jesus é: tomem cuidado, acautelai-vos. Qual é a palavra-chave? Cautela. Cautela. Isso é importante, sabe por quê? Porque crente sente medo e culpa de desconfiar. É ou não é verdade? Fala sério. Se alguém chega assim, tem uma palavra de Deus para você, a gente não sente medo e culpa de assim, da gente não dar crédito, como diz a palavra? Não deem crédito para qualquer um, para qualquer espírito, qualquer coisa que é dita, não dê crédito. Mas a gente não sente medo? Ai meu Deus, eu recebi uma palavra, ou me trouxeram uma palavra, ou alguém falou alguma coisa, e aí se eu duvidar, será que Deus vai me castigar? E crente sente medo e culpa de não dizer amém logo. Amém, amém, não, peraí, tá, legal, você me trouxe uma palavra de Deus, legal, né? Mas vamos agora meditar nesse negócio. E crente sente medo e culpa de não dar crédito. Mas o que eu quero dizer, baseado na palavra, é: não tenha medo. Amém, irmãos? Porque você está sendo bíblico ao provar, ao testar, ao não dar crédito, a parar assim, peraí, vamos lá, deixa eu pensar sobre isso aqui. Não dizer amém rapidamente, não dizer amém logo, para qualquer palavra, qualquer profecia,
qualquer revelação que chega aí na sua vida. Então você está sendo bíblico. Cautela. Qual é a palavra-chave? Cautela. Por 4 razões. 4 razões. A gente tem que ter cautela. Em primeiro lugar, sabe por quê, irmãos? Porque Deus pode falar através de profecias. Amém? Eu acredito que Deus pode falar através do dom de profecias. Eu acredito que existe o dom de profecia. Na teologia, nós temos 2 linhas a respeito dos dons sobrenaturais. Existem os cessacionistas. Os cessacionistas, eles acreditam que os dons sobrenaturais cessaram, depois que acabou o Novo Testamento, cessaram. Os continuistas acreditam que os dons espirituais, inclusive os sobrenaturais, falar em línguas, profecias, curas e essas outras coisas, são vigentes hoje na igreja. Eu sou um continuista, equilibrado, tá, irmãos? Eu sou um continuista, assim, cuidadoso. Mas eu creio na vigência dos dons espirituais. Então, por que a gente tem que ter cautela? Porque Deus pode falar através do dom de profecias. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter cautela. É isso que o apóstolo Paulo ensina, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, olha o equilíbrio do apóstolo Paulo. 1 aos Tessalonicenses 5, 20. Não desprezem o quê? As profecias. Não desprezem as profecias. E aí no 21, olha o que ele diz, verso 21, verso seguinte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então não é para desprezar, mas também não é para ficar aceitando tudo. Não é isso que ele fala? Olha o equilíbrio. Não despreze, porque Deus de fato pode falar. Mas também não fiquem dizendo amém para tudo. Examinem para ver, e aquilo que for bom, você examinando, a igreja examinando e entendendo que é algo coerente com a vontade de Deus, né? A gente retém aquilo que é bom. Primeira razão, então, para a gente ter cautela, porque Deus pode falar. A segunda razão que a Bíblia fala, então, sobre profecias e revelações, a gente tem que ter cautela, por quê? Porque a Bíblia diz que não é só Deus que fala. Quem mais fala? Deus pode falar, mas quem fala também na Bíblia? Vocês conhecem, já ouviram falar daquele serzinho chamado diabo? O diabo também fala. E aí começa a ficar complexo. E por isso que eu tenho que ter cautela, porque Deus fala, Deus pode falar. Mas o diabo também fala. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Recomendações de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que apostatarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino do que, irmãos? Ensinos de demônios. Então, demônios, o diabo, eles falam, eles ensinam, eles querem plantar ideias, doutrinas, ensinos que têm procedência maligna. E muitos vão se desviar do evangelho porque vão seguir esses espíritos enganadores com esses ensinos que procedem das trevas. Então a gente tem que ter cautela, por quê? Porque Deus pode falar, mas o diabo também fala, e a gente tem que ter sabedoria. Mas não é só Deus que fala, o diabo também fala. A Bíblia diz que a gente tem que ter cautela porque o coração do homem também fala. O coração do homem também fala. Então, às vezes, tem profecia, revelação, que não é nem Deus, não é nem o diabo, é só o coração da pessoa, é o coração daquele profeta, é o coração da titia fulano de tal, sabe assim, a titia profetiza, né? É só o coração dela, coisas do coração dela, são intenções do coração dela que estão sendo expressos. A Bíblia ensina isso. Por isso que a gente tem que ter o quê? Cautela. E o coração é cheio de enganos e de maus desígnios, diz a Bíblia. Então, por exemplo,
Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versos 1 e 2. Profeta Ezequiel capítulo 13, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que, irmãos? O que lhes vem da onde? É do coração deles mesmo. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Jeremias 23:16. Vou pedir para abrir lá. Profeta Jeremias, capítulo 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas. Olha, irmãos, que coisa. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então, a gente tem que ter cautela, porque Deus pode falar através do dom de profecia, mas também porque o diabo fala, e ele fala, a gente tem que ter cautela, mas também porque o coração do homem fala, e tem muita coisa por aí que não tem nada a ver com Deus, é só o coração do sujeito. Deus está me revelando que vocês têm que votar no fulano esse ano. É só a preferência do coração. Ele tem essa preferência política, ele transformou isso numa profecia. E a gente tem que ter o quê? Discernimento. A gente tem que ter cautela. Muito cuidado, irmãos. Então, por que a gente tem que ter cautela? Porque Deus pode falar, mas também porque não é só Deus que fala. Em terceiro lugar, porque a Bíblia ensina que existem falsos profetas. Por que a gente tem que ter cautela? Porque existem falsos profetas. Jesus falou em Mateus 7, nós lemos. João também fala, no texto que nós lemos, que o quê? Que acautelem-se, tomem cuidado, vigiem, sejam espertos. Por quê? Porque existem os falsos profetas que são lobos disfarçados com peles de cordeiro, tentando enganar vocês. E Jesus manda a igreja ter cautela. Então, existem os falsos profetas. No sermão apocalíptico que nós lemos hoje de manhã de Jesus, Jesus fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então precisamos ter cautela. Em quarto lugar, a quarta razão, por que a gente precisa ter cautela? Porque o momento em que a gente mais deseja uma palavra, geralmente é o momento de mais fragilidade, nós estamos em mais fragilidade ou de decisão. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos estar num momento de vulnerabilidade. Aquele momento em que a gente está querendo, precisando de uma palavra. Ou um momento de decisão importante na sua vida. E aí você está ali, essa decisão é séria, vai trazer consequências. O que muita gente faz? Deixa eu ir lá na igreja tal para receber o quê? Para receber uma palavra. E a gente tem que tomar cuidado, porque nesses momentos de vulnerabilidade, nós estamos fragilizados. E aí nós podemos não ter discernimento, não ter entendimento e cairmos nas mãos desses falsos profetas ou dessas profecias, tomar decisões sérias na vida e acontecer com a gente o que aconteceu com aquele homem de Deus, que foi seguindo uma visão, uma palavra que não tinha nada a ver com Deus para a vida dele, e ele acabou contraindo um enorme prejuízo para a sua vida. Então, tem que ter cautela, porque nós vamos passar por momentos de fragilidade, amém, irmãos? Quem aqui nunca, né? Quem nunca teve aquele momento em que você está profundamente angustiado assim, e você quer receber uma palavra, uma orientação, quer que Deus mostre algo? Cuidado, essas coisas são muito sérias. Qual é a palavra-chave? Cautela.
Quando o assunto é esse, meus irmãos, cautela. O que fazer? O que fazer? Duas coisas eu queria deixar e aí eu vou encerrar essa mensagem. O que fazer? Primeira coisa, a gente tem que distinguir fé de credulidade. Amém, irmãos? O que a gente faz? A gente tem que aprender a distinguir o que é fé do que é credulidade. Eu e você devemos ser homens e mulheres de fé. Amém? Mas fé é acreditar em qualquer coisa? Aí que está. Porque às vezes os crentes confundem e acham que fé é acreditar em qualquer coisa que é dita. Mas a palavra de Deus diz: não deem crédito para qualquer coisa. Não deem crédito. Fé não é acreditar em qualquer coisa. Acreditar em qualquer coisa chama-se credulidade. Qualquer coisa que é dita, qualquer coisa que a pessoa vem, recebi uma revelação, tive uma visão, um sinal, uma coisa, Deus mandou falar com você, qualquer coisa que é dita, eu tenho que ter fé, então eu tenho que dizer amém e acreditar. Não, isso não é fé, isso é credulidade. E eu e você não devemos ser pessoas crédulas. Nós temos que testar. Nós não podemos dar crédito para qualquer coisa que é dita, diz ali a palavra de Deus. A gente tem que ter cautela. Então, quando eu fico assim, quando eu não digo amém, logo, e eu fico falando, ok, beleza, você entregou a palavra, mas eu vou analisar, vou testar essas coisas, vou examinar, como diz o apóstolo Paulo, isso aqui é coerente com o Evangelho. Isso não significa que eu não estou tendo fé. Eu sou um homem de fé, porque fé é acreditar na palavra de Deus. Isso é fé. O que é fé, irmãos? Fé é acreditar na palavra de Deus, é crer e confiar na palavra de Deus. Na palavra de homens, eu tenho que ter cautela. Eu tenho que ter cautela. Então eu tenho que distinguir fé de credulidade. Porque, como eu falei antes, os crentes muitas vezes sentem medo e culpa de questionar, de examinar, de testar. Porque será que eu estou sendo incrédulo? Não, você está sendo sábio. Você está sendo sábio. E é a própria palavra de Deus que manda a gente examinar profetas e profecias. E não dar crédito para qualquer coisa que é dita. E a gente ter cautela. Amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos ensina. No grande texto sobre dons, os dons sobrenaturais, línguas e profecias, lá de 1 aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Olha, tem uma ordem para a gente examinar e julgar, e só reter o que for bom. Não é para ficar engolindo tudo. É essa a palavra de Deus. O que fazer? Primeira coisa, a gente tem que distinguir fé de credulidade. Fé é eu crer e confiar na palavra de Deus. A palavra dos homens, mesmo que ele venha dizendo em nome de Jesus, eu tenho que ter cautela e sabedoria. É o que diz a palavra. Segunda coisa, o que fazer? É que a igreja, irmãos, nós não podemos ser dirigidos por profecias e revelações, mas nós temos que ser dirigidos pelo ensino da palavra de Deus. Amém, irmãos? Por isso que EBD para o alto é tão importante. É por isso, a igreja não deve ser dirigida, pastoreada, orientada por profecias e revelações, mas pelo ensino da palavra de Deus. Preste atenção, isso é muito importante. Preste atenção, irmãos.
Quem pastoreia as igrejas do Novo Testamento? As igrejas que estão aqui. Quem é que pastoreia as igrejas? O Novo Testamento dá o nome para os pastores da igreja, ela chama de presbíteros ou bispos. Presbíteros ou bispos. Eles eram chamados assim. Qual era o papel desses presbíteros? Presbíteros significa literalmente, na língua grega, a palavra presbítero significa ancião, um irmão mais velho. E a palavra bispo significa literalmente supervisor, é o supervisor. Quem é que pastoreava as igrejas do Novo Testamento? Eram essas pessoas que eram chamados de presbíteros ou de bispos. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele nos dá quais eram as qualificações desses presbíteros ou desses bispos. Quais são as qualificações deles? Do pessoal que vai pastorear a igreja, vai orientar o rebanho. Quais são essas qualificações? E aí, em nenhum momento se diz, tanto na carta a Timóteo, quanto em Tito, quanto em outros lugares do Novo Testamento, em nenhum momento se diz absolutamente que os presbíteros, os pastores, aqueles que dirigem, eles têm que ser aptos para profetizar, eles têm que falar em línguas, eles têm que fazer milagres. Gente que faz milagres, que exercem dons sobrenaturais, em nenhum momento isso é qualificação. O que qualifica alguém para ser um presbítero, um bispo, um pastor dentro do rebanho de Deus? São duas coisas principalmente, mas eu vou pedir para abrir aí 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo faz essa lista, 1 Timóteo capítulo 3, e aí o verso 2, 1 Timóteo 3, o verso 2, é necessário, pois, que o bispo seja o que, irmãos? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, seja o que? Moderado, seja sensato, seja modesto, hospitaleiro e o que? Apto para ensinar. Paulo está dizendo que o que qualifica a igreja, alguém para ser um presbítero da igreja, alguém que vai pastorear o rebanho, são características do caráter. Em primeiro lugar, é um caráter aprovado. Pode deixar o texto aqui na tela. Um caráter aprovado, um homem moderado, fiel, esposo de uma só mulher, irrepreensível. É caráter, ele fala de caráter. E a segunda coisa é que ele tem que ser apto para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Então caráter, caráter aprovado e fidelidade no ensino da palavra. A igreja tem que ser dirigida pelo quê? Por profecias? Por revelações? Não. A igreja tem que ser dirigida principalmente pelo ensino da palavra, porque o presbítero tem que ser apto para ensinar a palavra com fidelidade. A ênfase toda no Novo Testamento está no ensino. Se não, veja, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo falando agora para Timóteo: e o que você ouviu de mim, apóstolo de Cristo, as palavras apostólicas que você ouviu de mim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir, fiéis e idôneos para instruir a outros, capazes de ensinar. Qual é a ênfase do Novo Testamento, então? É em profecias? Revelações? Não, a ênfase toda está no ensino da palavra de Deus, porque a igreja não é para ser dirigida.
por profecias e por revelações, porque esse assunto é muito sério e a gente tem que ter cautela, mas a igreja tem que ser dirigida pelo ensino da palavra de Deus, e a ênfase está na fidelidade do ensino da palavra. Amém, irmãos? Isso é muito sério. E aí eu encerro dizendo: quanto mais firmes nós estivermos na revelação da palavra de Deus, menos necessidade nós teremos de palavra de revelação. Amém, irmãos? Quanto mais firmes nós estivermos na revelação da palavra de Deus, no entendimento daquilo que Deus já revelou na sua palavra, isso aqui é palavra revelada de Deus, amém, irmãos? Quanto mais firmes nós estivermos no entendimento da revelação da palavra de Deus, menos necessidade eu terei de palavra de revelação. Crente que tem que ficar correndo atrás de revelação, de palavra de revelação, de profecia, dessas coisas, é porque ele não está firme como deveria na palavra que já foi revelada. Porque quanto mais firme eu estiver nessa palavra, nessa revelação da palavra de Deus, menos necessidade eu vou ter de palavra de revelação, porque eu já tenho a palavra no meu coração, eu já tenho a palavra de Deus, e essa é a ênfase e é o ensino do Novo Testamento. Então a gente tem que ter, qual é a palavra-chave? Cautela. Quando o assunto é esse, meu irmão, em nome de Jesus, você não está sendo incrédulo se você tiver cuidado, se você tiver cautela, se você não der crédito para qualquer coisa que é dita, mas você testar o que está sendo dito à luz da palavra. Você não está sendo incrédulo, você está sendo bíblico, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E eu queria dizer uma coisa para você: eu sei, irmãos, eu entendo, eu sou solidário com pessoas que às vezes estão confusas, num momento de fragilidade estão precisando de uma palavra, num momento de fragilidade estão precisando de algo que seja uma palavra de Deus no coração, encorajando, animando. Eu entendo que momentos de decisão são momentos muito, às vezes, dependendo da decisão, muito difíceis. E você vai ter aquele desejo de: Senhor, me mostra, me revela. E eu creio que Deus pode mostrar uma vontade específica, amém, irmãos? Mas em nome de Jesus, como teu pastor, eu quero dizer para você, irmão, não corra atrás dessas coisas. Se Deus tem algo específico para te mostrar, Ele vai te mostrar, amém? Não corra atrás dessas coisas, não viva atrás disso, não incentive, não busque, não fique correndo, porque você vai estar se expondo a perigos. Baseie a tua vida onde? Na palavra que já está revelada. Irmãos, a Bíblia é uma fonte de sabedoria. A Bíblia é uma fonte de sabedoria. Ela me dá sabedoria para tomar decisões, para viver, para eu ser sábio, para eu ser prudente, para eu ser próspero, para eu ser abençoado. Está tudo aqui. Coisas que eu devo fazer, coisas que eu devo evitar, está tudo aqui. Busque crescer na palavra que já está revelada. As outras coisas, se Deus tiver algo, Ele vai te abençoar, Ele vai te mostrar. Mas em nome de Jesus, não fique correndo atrás dessas coisas, porque isso é muito perigoso. Qual é a palavra-chave? Cautela. Então, eu encerro dizendo: Igreja Batista de Itaberaba, acautelai-vos. É assim que a palavra de Deus nos ensina a viver. Amém, irmãos?